No episódio anterior do Mistério do Roubo da Tábua da Babilônia, vimos uma reportagem noticiando o furto da tábua, que ocorreu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, Paraná. Foram entrevistados a funcionária do museu, admiradoras do artefato, o policial e o detetive que estão cuidando do caso. A tábua contém cálculos exponenciais, e o detetive chegou à conclusão que, para iniciar as investigações, era necessário entender o conteúdo da tábua. Para encontrar pistas que levam ao detentor do furto, assim, uma professora de matemática que assistia a entrevista explicou o conteúdo sobre funções exponenciais, dando uma direção ao policial e ao detetive para onde devem prosseguir com as investigações. O policial Januário e o detetive Antônio foram ao encontro de Ana, funcionária do museu, para intimá-la a prestar depoimento, a fim de obterem mais informações sobre o furto. Olá, funcionária. Gostaríamos que você nos repassasse algumas informações, sobre o furto que ocorreu lá no museu. Por exemplo, como estava o dia anterior a esse furto? Notou alguma movimentação estranha? Como estava o local onde se encontrava esse artefato matemático? Quem foi o primeiro que chegou no museu após esse furto? E também, como você explica o fato de não ter disparado o alarme de segurança? Então Ana responde de maneira nervosa e esquiva, não dando muitas informações. Olá, policial detetive. Primeiramente, bom dia para vocês também. Quantas perguntas já de manhã. Eu não vi nenhuma movimentação estranha no dia anterior do furto. Tudo ocorreu de forma normal. Eu fui a primeira a chegar no museu, como sempre. E a porta da entrada estava aberta. Mas não havia nenhuma violação nas fechaduras. E também nenhuma desordem no local. Somente o artefato que havia desaparecido. E sobre o alarme, eu não sei explicar. Aí acho que vocês teriam que entrar em contato com o prestador de serviços, né? Agora, me deem licença que eu preciso trabalhar. Nossa, que funcionária mal-humorada, hein? Muito estranha a atitude dela. Não acha, detetive? Parecia que não queria ser interrogada. Também observei isso, policial. Mas vamos deixar ela para depois. Agora vamos falar com a professora para ela nos dar mais algumas explicações sobre o conteúdo desta tábua. Pelo menos ela pareceu ser um pouco mais educada e também teremos mais pistas para encontrar o meliante, pois descobriremos qual é o interesse dele, em obter esse artefato. O detetive e o policial foram falar com a professora Cleusa, que respondeu o seguinte: Olá, policial e detetive. Eu gostaria muito de ajudá-los mais uma vez, mas estou muito ocupada com as minhas aulas. Agora, em tempo de pandemia, eu trabalho em home office e eu tenho que conciliar a rotina de casa com a do trabalho, sem que um atrapalhe o outro, além de gravar aulas, editar vídeos e responder pais e alunos por mensagem. Mas enfim, eu vou deixar com vocês este livro para que vocês possam estudar mais sobre o conteúdo. O próximo passo é equações exponenciais. Muito obrigada pela disposição em nos ajudar, professora. Depois de estudar o livro, o policial Januário vai explicar ao detetive Antônio sobre equações exponenciais. Olha só, vamos lá então, vamos estudar sobre equações exponenciais. Vamos começar com um probleminha aqui. Uma cultura de bactérias começa com 50 bactérias e aumenta exponencialmente. A relação entre B, o número de bactérias na cultura, e D, o tempo decorrido em dias, é modelada pela seguinte equação: B é igual a 50 mais 2 elevado a D. Em quantos dias o número de bactérias na cultura atingirá 178? Nossa, como que vamos resolver isto? Tá, primeiramente vamos estudar um pouquinho mais sobre equações exponenciais. Vamos começar pela definição. Equação exponencial consiste em um tipo de equação que apresenta a incógnita em seu expoente,
Interessante. Então quer dizer que a incógnita sempre estará no expoente. Para resolver uma equação exponencial devemos, primeiramente, igualar as bases. Após, devemos igualar os expoentes. Interessante. Mas espera lá. Quais que seriam as bases e quais seriam os expoentes? Temos aqui um exemplo. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Então, quem seriam as nossas bases? As nossas bases seriam o número 5 e também o outro número 5. E os nossos expoentes? Os nossos expoentes seriam o x e seriam o número 2. Muito bom! Então já sabemos quais são as bases e os expoentes numa equação exponencial. Vamos para um exemplo agora. 5x, 5 elevado a x é igual a 25. Como que vamos resolver isso? Vamos lembrar, temos que igualar as bases. Então, esse 25 a gente pode fatorar ele, certo? Vamos tentar fatorar para ver o que acontece. Vamos pegar o 25 e fatorar em números primos. O primeiro número primo que vamos pegar é o 5, porque o 25 é divisível por 5. Então vamos lá. 25 divididos por 5 terá 5. Agora, novamente, vamos dividir o 5 por 5. 5 por 5 vai dar 1. E agora, perceba que ali temos dois números 5. Então, podemos reescrever como 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que 25. Então, podemos reescrever essa equação como 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao quadrado. Bases iguais. Agora, igualamos os expoentes. Então, o x é igual a 2. Olha, não é tão difícil. Será que conseguimos resolver o problema agora? Vamos lá. Então, em quantos dias o número de bactérias na cultura atingirá 178? Olha, o D é o número de dias, né, que a gente vai estar procurando. Então, o D será a nossa incógnita. E o B é 178, que é o número de bactérias. Então, agora é só substituir na equação. Então, vai ficar 178 igual a 50 mais 2 elevado a D. E agora? Como que vamos resolver isso? Vamos pensar aqui um pouco. Já sei. Podemos, primeiro, diminuir 50 de cada lado da equação. Ou seja, o 50 pode passar diminuindo. Então, ficaremos 2 elevado a D é igual a 178 menos 50. Então, 2 elevado a D, resolvendo aquela conta ali, vai dar 128. Muito bem. E agora? O que vamos fazer? Vamos lembrar lá. Devemos igualar as bases para depois igualar os expoentes. Então, esse 128. Vamos tentar fatorar esse 128 para ver o que acontece? Vamos lá. Pegamos 128, vamos fatorar por números primos. Primeiro, vamos pegar o número 2. 128 por 2, 64. E agora, por 2 novamente. 64 por 2, 32. Por 2 novamente. 32 por 2, 16. Novamente por 2. 16 divididos por 2, 8. E agora, por 2 novamente. 8 divididos por 2, 4. E agora, novamente, vamos dividir por 2. 4 divididos por 2, 2. E agora, por 2 novamente. 2 divididos por 2, 1. Muito bem. Perceba que o 2 repetiu 7 vezes. Então, podemos reescrever como 2 elevado a 7. Então, vai ficar assim. 2 elevado a D é igual a 2 elevado a sétima.
Olha só, muito bom. Conseguimos igualar as bases. Depois que igualamos as bases, devemos igualar os expoentes. Então, temos assim, D é igual a 7. Muito bom. Conseguimos resolver. Portanto, demorará 7 dias para atingir 178 bactérias na cultura. Olha só, conseguimos resolver. Não é tão difícil, né? Então, detetive Antônio, tem alguma ideia de como vamos prosseguir agora para encontrar esse meliante? Então, policial, podemos convocar aquelas admiradoras da Tábua da Babilônia que foram entrevistadas pelo repórter para nos ajudar. Pois elas pesquisam há anos, né, esse artefato e têm muito conhecimento a nos repassar. Desta forma, o detetive e o policial foram falar com Carla e Mariana, que deram a seguinte sugestão. Como a Tábua da Babilônia foi descoberta no Iraque há 3.700 anos atrás, eu acredito que lá tenham informações valiosas a respeito do conteúdo da tábua, além de lá ter uma cultura com ensinamentos dos antepassados, que tem muito a nos acrescentar. Concordo com Carla. Se vocês não se importarem, eu e a Carla podemos acompanhá-los, ajudando a encontrar informações sobre a tábua, pois nós já estudamos ela há um bom tempo. E também eu já fiz uma viagem ao Iraque alguns anos atrás. O detetive e o policial acharam uma boa ideia das meninas e os 4 embarcaram para o Iraque.